Oi, gente. Aqui é Caio Cristiano e eu tenho um imenso orgulho de apresentar o primeiro episódio do podcast Furando a Bolha. Estou aqui com meu companheiro Washington. Quero passar a palavra para ele. Isso é um desafio enorme, né, Washington? Sim, com A gente certeza. vai iniciar um projeto que é justamente para fazer a disputa ideológica com a extrema-direita, com o fascismo, contra os racistas e também para dar espaço para as pessoas que têm influência política na cidade. É isso, Maurão. Caio, na verdade. É isso, Caio. Um prazer enorme estar aqui com vocês no nosso programa Furando a Bolha, primeiro programa nosso. Meu nome é Washington Magalhães e é uma imensa honra que a gente está aqui com vocês nesse podcast que não vai ser somente o primeiro, né? É um primeiro de vários, né? E já de início, pessoal, já pedimos para vocês ir lá, ajuda a gente a furar a bolha, compartilha, deixa seu like, comenta, divulga para os amigos, entendeu? Porque a nossa intenção é essa, conversar sobre todos os temas, falar com todos os públicos e furar realmente a bolha, chegar ao máximo possível e dialogar, principalmente com a classe trabalhadora, com o povo periférico das nossas cidades. Disse tudo, Washington. Eu acho que assim, é uma honra pra gente receber no primeiro episódio uma pessoa que vive uma vida inteira de lutas, furando a bolha, discutindo política com estudantes, com professores, com trabalhadores. E eu tenho a honra de convidar aqui hoje uma pessoa, nada mais, nada menos do que o Mauro Inácio. Tudo bem, Maurão? Boa noite, Caio, meu camarada. Boa noite, Washington, Noite, meu Mauro. camarada. Furando a bolha. Olha, já fala tudo, né? E para mim é um momento de prazer e olha só que alegria poder iniciar todo esse projeto, né, do Furando a Bolha para dialogar com a classe trabalhadora, dialogar com meus alunos e alunas da periferia, né, com todos aqueles que sofrem no dia a dia com a gente, o racismo, o preconceito, enfim, vamos fazer um histórico de todo o na nossa vida, de todo esse processo, dialogar e fazer com que a população entenda que nós estamos aqui num projeto, né? Furar a bolha é, de fato, bater de frente com todos esse setor conservador que pouco tem a apresentar pela mudança da sociedade. Mas vamos lá, vamos furar a bolha, vamos bater um papo, vamos trocar uma ideia e poder dialogar, né, com a nossa galera. Perfeito, Maurão. Antes eu vou tomar um gole aqui, não vou falar o que tem nesse É copo, segredo, que é cara. segredo de É isso justiça. aí. Mas que a arte ficou linda, ficou, né? É, Olha aí, pessoal. Não, sim, eu quero parabenizar a É, companheira Cíntia, gente, ó. que colaborou bastante Parabéns, Cintia. desenvolvendo a Tá nossa legal. logo. Então, uma companheira batalhadora, guerreira, que está aqui apoiando a gente. Mauro, é, hoje você é um companheiro muito conhecido na cidade, né? A gente tem acompanhado as suas redes sociais, você foi recentemente pré-candidato a prefeito, é, pelo PSOL, mas achou melhor, junto com o seu partido, com o nosso partido, retirar a candidatura para construir uma frente de esquerda para fortalecer o enfrentamento tanto da classe trabalhadora e seus partidos, o PSOL, o PT, a Rede, o PCdoB, é, o PV, para estar junto, acumular forças e dar o devido enfrentamento a essa situação gravíssima que se passa no país e também na nossa cidade, porque a sim, maioria sim. dos outros pré-candidatos são todos de extrema direita, né? Mas isso, suas opiniões políticas, seus atos e mobilizações, a gente tem acompanhado nas suas redes sociais. Mas hoje a gente queria também ouvir um pouquinho do que é o Mauro ser humano, né? Conhecer a pessoa, né, do Mauro. Saber a Isso. história dele. Uhum. Porque é muito pelo que a gente conhece, né, Mauro? Mas a gente gostaria de ouvir da sua boca, né? Porque a gente sabe que é uma história linda, né? História de luta, principalmente, né? Linda no sentido do resultado final, né, Sim, sim, sim. Mauro? Mas é uma história de luta, né? Então a gente gostaria de ouvir de você, Exato. né? Sobre essa história. O início lá do Mauro, lá no início da trajetória. Eu sei um pouco da história, que você começou trabalhando desde a infância, Exato. coletando laranja, é isso mesmo? Como foi essa experiência, Mauro? Rapaz, vamos lá. A nossa história tem tudo a ver com a com a realidade que nós vivemos, né? É sempre aquela coisa, né? A história faz o homem, né? O homem Sim. faz a história. Eu tive uma infância, cara, o Caio,
bastante conturbada no sentido de perseguição, de trabalho pesado, aquela coisa que eu não entendia muito bem por que que eu, meu pai, meus irmãos tinham que ralar tanto, sofrer tanto na vida, uma situação, né, e desfavorável daquele jeito. Eu começo muito cedo a trabalhar, de fato. Mais ou menos com que idade, Eu tenho assim? 55 anos, eu com 10 anos de idade, né, naquela época eu já iniciei o trabalho. 10 anos, nós tínhamos que sair da escola no período da manhã e, né, buscar a mãe ou o pai que estava no meio do laranjal para a gente completar o dia carpinando, ajudando ali carpir, aquela coisa toda, né? E depois retomar isso quando o moleque. Parei de estudar cedo, cara. Parei de estudar, fiz até o quarto ano, eu paro de estudar. Porque a situação era tão complicada que eu tinha que ajudar os meus pais, né? Nós éramos 9, né? Meu pai sozinho para 9 trabalhar. Nós éramos irmãos. 9 irmãos. Isso em qual Né? cidade, Mauro? Isso é em Botafogo, é distrito de Bebedouro. Distrito de Né? Bebedouro, E é interior de São legal Paulo. que eu tô aqui olhando um rádio ali no canto, me faz lembrar o tempo de infância. Eu morava na fazenda São João, que nós conhecemos como Bailão, que era uma cidade anexada ao distrito de Bebedouro, chamado Botafogo. Sim. Uma cidade, na época, 750, 800 pessoas. E era todo mundo ali trabalhava no campo. Né? Então, aquilo era uma delícia viver naquele ambiente, mas era muito sofrido. Porque a exploração daquele momento ali, né, do agronegócio da época, né, dos donos dos pomares de laranja, dos donos da laranja, era uma coisa assustadora. Então, eu comecei muito cedo, contando. Parei de estudar um período, né, depois eu tenho que voltar para o supletivo, né, e aqui depois que eu acabei o ensino médio aqui. Mas era muito sofrido, era uma vida, posso dizer assim, só quem trabalhou na laranja, quem trabalhou na roça, coletando laranja, quem cortou cana, quem um dia abriu valeta, sabe, só esse sabe como que é essa situação. Peso dessa luta, né, Mauro? Peso, é um sofrimento. Mais, cara, que é ali que eu fui conhecer o que é racismo. Por isso que a gente fala do racismo estrutural, porque era visível como que as coisas aconteciam diferentemente para as pessoas. Né? Por que, que a minha família de pretos e pretas, às vezes, tinham benefícios diferentes dos demais? Eu não conseguia entender muito bem aquilo. Aí fui tendo entendimento que era necessário lutar, que era necessário. Aí começo muito cedo, né? Já como colhedor de laranja, fazer as primeiras manifestações. E primeiras curiosidade, greves. Mauro, desculpa te interromper. Não tá Vamos dizer assim, esse giro de chave sua, a partir de qual idade? Na sua adolescência, Mauro, mais ou menos, que você teve esse despertar dessa consciência racial, consciência de classe, nesse sentido da exploração, do racismo, né, do que você estava sofrendo junto com a sua família, é a partir mais ou menos de qual Não, período muito da sua cedo. idade? Com 14, 15 anos, eu já praticamente já tive que ir para a roça mais ou menos sozinho, já não tinha mais aquela dependência. Nós tínhamos que ir para a roça, não tem jeito. E ali já começavam os primeiros conflitos. Por que os primeiros conflitos? Porque já tinha tratamentos diferentes. Apesar de que trabalhávamos muito, ganhávamos pouco, e existia diferença no tratamento. E ali começa a despertar. E a minha primeira greve, que eu me lembro, não sei se vocês, acho que, claro, que vocês lembram, lá no Guaíra, na década de 80, eu já estava na roça naquele período. Era próximo ali, Bebedouro, né? Naquela região de Bebedouro, nós fizemos várias greves de laranjas, ali, de apanhador de laranjas, e eu tinha uma função, Washington e Caio, naquelas greves. Como eu era muito miudinho, era rápido, a minha tarefa era subir nos caminhões rapidamente, abrir as comportas do caminhão e derrubar toda a laranja para que os outros não passassem. Né? Correto. Então nós fazíamos com que todos os Era a linha de caminhões... frente, Mauro. da linha de É a frente linha de passassem. frente. Então, assim, foi uma vida marcada de muita luta, de muito sofrimento, de muita batalha, e que a gente, eu não tinha assim, como fazer, mas eu tinha consciência de classe que aquilo não podia continuar, Sim. aquilo tinha que mudar. E eu entrei em conflito com os pais, com a família, justamente porque eu queria que as coisas mudassem, mas as condições não eram dadas, né? Então, como que um pai que trabalha na roça, que para alimentar, né, 9 filhos sozinho, praticamente, o que sobra para um senhor desse? Semi-analfabeto, meu pai, viu?
Uhum. Era o analfabeto funcional. Minha mãe é analfabeta. Os dois tinham um sonho que um dia um dos filhos deles tinha que vencer, né? Tinha que fazer. Claro. E isso também me despertava uma certa responsabilidade de ter que vencer de uma maneira ou de outra. Mas a minha vida foi marcada a isso. Até 1900. Mas eu tenho um fato interessante que eu queria que vocês soubessem. Hoje se fala muito do agronegócio. Um dos grandes chefes do agronegócio da região, José Luiz Cutrale. Aquela região ali foi grande exportador de laranja. Eu fui funcionário do Cutrale. Meu primeiro trabalho, digamos assim, fora da empreita, né, do gato, eu trabalhei no Cutrale de 1985 a 1990. Naquela fazenda foi a minha segunda greve. Já tinha feito da laranja, foi a minha segunda greve. Sabe por quê, camarada? Porque ali eu vi que, de fato, não só havia o racismo, mas que essa situação da precarização, da terceirização, estava entrando de maneira tão agressiva na fazenda, na roça, e que eu comecei a dar combate. Eu fui promovido, né, de trabalhador de obra geral, que chamava de trabalho de auxiliar, fui promovido para inspetor de praga. Inspetor de praga tem a função de chegar no pé de laranja, olhar vários tipos de praga. Você olhar no pé de laranja, você sabe qual é a praga que ele tem. Então você leva o técnico, e o técnico vai dosar os agrotóxicos que são usados naquele. Só que eu fui promovido no trabalho, mas não fui promovido financeiramente. E eu falei para meu pai, eu não vou continuar nisso. Eu quero aumentar o salário. Como é que faz, olha? O que eu Não fiz? tem sentido. Eu via como funcionava o ambiente ali, eu sabia que o gerente passava naquele corredor no qual eu trabalhava determinada hora. Forrei um saco de estopa, deitei, falei, vou esperar ele aqui. Chegou, o que você está fazendo? Deitado. E por quê? Porque eu não estou ganhando. Para que você me pagar. Foi a segunda greve que eu fiz. Fiquei 3 dias de gancho, né? Sabe que a CLT é garantista. Depois disso, voltei para o trabalho e disse pro meu pai, ó, se não me pagarem o que eu de fato mereço ganhar, eu vou sair. Fui demitido, o único, na verdade, fiz greve sozinho, era uma equipe, eu fiz essa greve sozinho, resultado, demissão, né? Então, ali foi a minha segunda greve, digamos assim, relâmpago. Na primeira, porque lá antes, quando se fazia no gato, como apanhador laranja, um te demitia aqui, você pegava o outro, não eram vários gatos na época, né? Então ficava fácil para você conduzir. Mas agora, acaba sendo demitido e aí tem que tocar a vida, né? Sim, com Não para certeza. mais. Quer dizer, Mauro, então, assim, foi uma experiência concreta com o agronegócio, né? Sentiu na pele como é trabalhar para um setor da economia no país, que em tese é um dos grandes setores, mas que desde aquela época e até agora promove trabalho semi-escravo, Sim, né? tá. Então, assim, sei que não foi fácil, mas acho que levantar a cabeça e ir à luta é o que provoca mudanças, né? Com certeza. Depois, me parece, depois você ficou adulto e veio para Ribeirão. Essa é a minha Isso. curiosidade, né? O momento que o Mauro vem para Ribeirão. Então, depois dessa demissão, fiquei mais um período transitório ali em Bebedouro, fazendo alguns outros trabalhos. Aí não tinha jeito. Nesse momento, eu estava fazendo supletivo. Quando eu termino oitava série, supletivo, por isso que daqui a pouco nós vamos conversar um pouco do que é educação, né, educação viva, né? Esse supletivo todo dia ali recuperar aquele período de escola que eu tive perdido por conta de que eu parei de estudar. E eu vou contar um segredo que há pouco comentava com o Caio Washington. Sim. Sabe por que eu parei de estudar? Qual Porque foi eu o tinha um motivo? sonho. É. Eu queria ter um quichute. Lembra do quichute? Sim, Tem uma lembro. bola de capotão. Aham, Porque todos os meninos, digamos assim, melhores condições tinham, sim. né? E eu não. Parei de estudar com essa prerrogativa. Meu pai não tinha como comprar. Parei, aí então eu tenho que retomar tudo. Fiz o supletivo, quinto, sexto, sétimo, oitava série, até a época, né? Eu não era no mesmo modo de hoje. Aí eu venho para Ribeirão em 1990, né? Aqui na escola Dom Luiz do Amaral Bolzinho, eu vou então para o ensino médio, né? Ali no ensino médio do Amaral Mouzinho, aí eu de fato vou ter que
tomar consciência de que eu precisava ir para a faculdade. Sim. Bebedouro não dava condições para eu fazer uma faculdade. Claro. E na minha família não existia ninguém com faculdade. Correto. Eu tenho que fazer e fiz aquele mapeamento, tive auxílio de algumas professoras que ainda hoje são minha referência, porque ela começou a me ensinar o método Paulo Freire na educação, usando a prática da minha experiência. Ela ouvia o que eu tinha que dizer, isso que eu estou dizendo para vocês, as professoras paravam para me ouvir. Esse é o método Paulo Freire. Eu vou ensinar de acordo com o que ele tem de experiência, o que ele sabe. Então, ela sabia, eles sabiam que eu tinha uma experiência de vida, porém, né, não tinha ainda possibilidade de colocar aquilo em prática. Começou todos os incentivos. Então, camaradas, eu vou para a faculdade, né, faço esse período aí da EJA, no Mouzinho, vou para a faculdade em 92, 93, 94, 95, termino, então, a Barão de Mauá. Nesse período, trabalhei de segurança, terceirizada, ali naquela região hoje, né, da CPFL, alguns bancos que já nem tem hoje mais, Banespa, Nossa Caixa, e aquela coisa, trabalhava das 11 às 7, das 11 às 7, porque à noite eu tinha faculdade, não? Das 11 da noite às 23 horas até às 7, né? Dormia um pouco, fazia um outro trabalhinho, um biquinho ali, ia para a faculdade. Só uns 4 anos assim. Loucura total. Só para dizer para vocês que a luta de classe, como que ela é, terceira greve minha. Adivinha? Sozinho de novo. Por quê? O camarada sabe, e o Caio, por exemplo, trabalha com segurança, sabe como é que não é um trabalho tranquilo. É de uma responsabilidade. Você guardar patrimônio do outro, aí não ter valor, Correto. como é que você faz com isso? Cobrança do patrão severa, né, Mauro? Não dava. Sim. Chegou um momento que nós estávamos, o serviço de segurança passava por um processo tão grande de precarização, que é o avanço da política neoliberal naquele momento ali, né, que os bancos terceirizam tudo, e a mão de obra precarizando cada vez mais. Resultado, chegou um momento que nós não tínhamos férias, não tínhamos 13º. Eu falei, não vou tocar essa vida. Eu organizei um movimento grevista, né, através ali do sindicato dos vigilantes naquela época, tal. Fizemos mais uma grevinha, mais uma demissão a partir dali. E depois eu falei, bom, agora não tem outro jeito, né? Já estava no 3º ano de faculdade, começo a trabalhar como, na época, que a gente chamava de professor substituto, né? Que hoje é o categoria O. Tão precarizado quanto, né? Sim. Mas foi assim que essa minha vida maluca se deu. 2, 3 trabalhos e tendo que Conciliar com a faculdade, com os estudos, com Mauro, tudo. retomada de tudo. No momento do ensino médio, depois Sim. com a faculdade, e depois disso com o trabalho junto, aí virou aquela coisa, né? E a família, Maurão? Quando que ela entra nesse contexto de trabalho, estudo, vinda para Ribeirão? Quando que começa a se formar? Conhece a esposa? Não, o meu filho, eu começo em 94, né? Meu primeiro filho em 94. Hoje eu sou pai de 3 filhos, 2 netos, né? Hoje é uma alegria, porque junto com tudo isso você também tem essa prerrogativa de ter que constituir dele, de formar, de ter que, né? E eu, por sorte, tive uma boa companheira nesse momento, foi importante na minha vida naquele momento. Então, quando vem o Guilherme, meu primeiro filho, né? Alegria, 30 mano. anos, aí é só alegria. Sim. E aí sim, né? Você trabalhando com Responsabilidade. em 2, 3 trabalhos e com filho pequeno. E é uma luta árdua, né? Sim. Luta árdua. Como que você faz para sobreviver? 3, 4 coisas ao mesmo tempo. Depois disso, a gente veio a conhecer também a luta sindical através dos professores. Eu entro na rede em 93, né? Como professor substituto, o cabo em 95, 96 já abriu um concurso, 96. A gente presta o concurso, na verdade, em 97. E em 2000, eu me torno professor titular de cargo. Então foi uma vida de louco. E se você não, naquela época, não fosse um professor concursado, pouca chance você tinha de ficar na rede. Sim. O interessante é que essa luta, essa necessidade de você estar sempre envolvido na luta, me fez também já engajar diretamente no sindicato dos professores. Sim. Então, o meu primeiro olerite, eu já me filiei à POSP.
E dali eu começo todo um processo de luta. Aí foram greves e mais greves e mais greves. Tanto que em 93, no meu segundo ano de faculdade, eu assistia na TV uma das maiores greves de professores da história. 93, ocupação da Lesp e tal. Porque os direitos todos que haviam sido conquistados na década de 85 em diante, que foi um período melhor do funcionário público, ali já começava com Quércia, todos os governos do Estado, a partir dali começa o processo Dilapidando os direitos. de destruição total. Então, de 93, que eu já vi aquela greve, eu já falava, um dia eu vou estar nessa Nessa greve, luta. né? E, hoje, depois disso, muitas delas eu acabei até dirigindo, né? Ou co-dirigindo. Porque de 93 para cá, nós travamos muitas das lutas na POSP. E hoje, a minha formação, hoje, o meu tempo de magistério, o tempo de trabalho que eu tenho na rede pública estadual, me fez com que eu tivesse esse enfrentamento com todos esses governos que a gente, né, hoje vê aí, essa realidade triste que a gente está vendo com a destruição total do serviço público, né, cara? Sim, Mauro. Bom, a gente vê que enquanto indivíduo, o processo de resistência foi importante, mas foi limitado, né, Mauro? Claro. Acho que assim, ao se colocar como professor, houve pessoas também que tiveram participação importante na sua consolidação como militante, ativista, dirigente político. Porque houve, pelas histórias que eu ouço, Washington, Sim. houve quem Uhum. todo dia ia na porta da escola entregar um jornal para discutir política Sim. com o companheiro, né? Para complementar, né, essa vida política, estar numa organização política que combate o capitalismo é fundamental. Com certeza. Algumas pessoas foram muito importantes para você nessa história, né? O Caio é provocador, eu acho. Ele é provocador. Esse é o nosso papel aqui, né, cara? Provocar, pô. Ele é Acho que é provocador, furando a bolha, né? porque me faz lembrar um pouco antes, cara. Eu era inquieto, né? Conforme eu já disse pra vocês. Eu queria achar saída para determinadas situações que eu não conseguia. Eu fui pra igreja católica. Eu comecei a dirigir, fui pastoral da juventude, dirigi um grupinho de jovens, para ver se a gente junto coletivamente achava saída para muitas coisas. Não consegui, mas através da igreja católica, da pastoral da juventude, eu pude conhecer parte dos militantes, parte dos trabalhadores, no qual tinha uma política de esquerda diferenciada naquela época. Um deles, Luiz Carlos Freitas, que inclusive um grande amigo meu, hoje está numa pré-candidatura a prefeito daquela cidade de Bebedouro, que me leva para a igreja e me ensina um monte de coisa. E eu parto dali com uma referência também quando eu venho para Ribeirão Preto. Eu preciso me localizar politicamente, não dá mais. Lembra da discussão da convergência socialista? Claro, Eu ouvia, falava, mas esse povo aí é um povo muito porreta, eu quero ser, né? Se não Fazer for igual, parte pelo disso, menos eu né? quero fazer parte disso, porque eu acho que a política dos camaradas é correta. Aí o Caio me faz lembrar, eu, numa das escolas da periferia, na Zona Norte, Valdir Biagi, lá no fundo, ali na região do Simeone, eu tive essa experiência mesmo, ali ministrando minha aula no quinto ano, na quinta série, né? Uma escolinha que eu adorava. E eu observava uma pessoa, um senhor, um professor, todo dia com o seu jornalzinho, esperando o professor, a professora sair, para dar o jornalzinho, para vender aquele jornalzinho, convencer de que era possível mudar esse país através de uma política de esquerda. Tentava ler ali todo dia os temas para convencer aquelas pessoas, né, que era possível se organizar. Eu falei, é isso. Esse é o caminho. Esse é o João Ricardo, que eu conheci, o grande amigo meu, João Ricardo. E depois, cara, sabe a quem ele me apresentou? Fátima Fernandes, que é uma das minhas referências políticas na minha vida. Francisco Noronha, que você o conheceu. São pessoas, assim, que me traz pra luta, me coloca o seguinte, ó, menino. Você tem um monte de coisa aí que você tá na sua cabeça, vamos organizar isso. Sim. Vamos jogar dentro de um programa. Organizar essa Exato, revolta, né, exato. mano? Vamos transformar isso em luta? Sim. Tá afim? Perfeito. Quer isso? Beleza. Então, a partir dali, eu passo a ser organizado politicamente através da outra organização que eu estive, né, do PSTU. Depois disso, a gente
tornou-se um militante político no qual hoje eu tenho orgulho de dizer a minha trajetória política se fez com grandes pessoas, com grandes camaradas, e se faz ainda, né? Sim. Entre eles está aqui na minha frente, né? Porque não tem como você dar conta de tanto atrito, de tanto confronto, de tanta exploração, que não seja organizar a luta, né? Porque o capitalismo ele não vai destruir a mim, a ninguém, ou se a gente não, de uma maneira ou de outra, não se organizar e dar combate, né? Então nós precisamos a todo momento, a toda hora, estar pensando e revendo os nossos conceitos, buscando construir uma organização de luta, que esse é o que eu faço todo dia. E para gente que vem de um histórico de racismo, de sofrimento de racismo, de preconceito, é necessário, camarada, que a gente tenha uma organização, que a gente tenha aqueles e aquelas que no dia a dia nos confortam, no dia a dia abraçam, né? E junto ali cria força, cria estrutura para a gente dar combate. Porque tem uma frase interessante nesse meio do caminho aí que eu aprendi com Malcolm X, diz o seguinte: não há capitalismo sem racismo. Isso é referência para a gente hoje, professor, né? A luta, ela se dá no dia a dia. A luta de classe, ela é constante, diária e árdua, né? E é mais ou menos por aí que a gente hoje tem que se pegar. Boa. Mas você foi militante em outra organização. Hoje você está afiliado no PSOL e constrói uma corrente interna dentro do PSOL. Ela chamada Resistência. Correto. Tem uma juventude. Você podia falar só um pouquinho disso, porque daqui a pouco a gente quero tocar num tema que eu acho que é fundamental na questão do racismo, né? Você, como militante revolucionário, como pré-candidato a vereador, aborda sempre esse tema. Mas eu queria te ouvir um pouquinho sobre o PSOL, sobre a resistência. Exatamente. Nesse processo de mudança, de 2014, 2015, começa todo esse processo da mudança da esquerda, né? Eu até ofereci uma certa resistência na época com o PSOL, e olha o que aconteceu comigo. Caí na resistência, né? Sim. O PSOL, o partido que acolheu de uma maneira, né, com muitos debates, até, mas o PSOL hoje é um partido de referência, um partido de massa, um partido que hoje representa a classe trabalhadora, um partido hoje que, de fato, dá espaço para aqueles que querem lutar, né, com todas as suas as diversidades. Mas a resistência, essa organização que eu me proponho a construir, junto com você e com os demais camaradas, ela tem outra pegada, né? Que ela não é só uma organização política, econômica, nada. Um agrupamento de pessoas diferenciadas, né, eu acho. Sim. Estar na resistência é você se sentir seguro, se sentir em condições de luta. E essa juventude aguerrida, que é chamada de afronte, nem se fala. Fantástica, né? Né? Porque a nossa organização, além da juventude forte, né, que está ali no dia a dia, na luta, um quadro de mulheres importantes, né? Uma galera do LGBTQI, que é uma maravilha de lutadores e lutadoras que Atuante, a né? toda hora desarmário, né? Dentro do armário nunca mais, e dando política, e dando enfrentamento. E hoje o PSOL é um partido que tem sim uma grande referência nesses setores, que luta constantemente contra o capital. Porque é o setor que sofre agressão, esses setores, né? Por isso eu, como um negro pobre, lutador de periferia, eu só tenho que estar nessa organização. É a resistência, eu não tenho outro lugar para estar militando, né? Com certeza. E dar combate na construção do PSOL, né? Na construção de um partido que venha, de fato, fazer as mudanças que nós queremos para a sociedade, camarada. Não, legal. Eu tenho uma surpresa para vocês dois aqui, meu Boa. camarada Washington. Bacana. Para você, Maurão. O Rafone está aqui operando na técnica e eu vou pedir para ele colocar 2 vídeos, um na sequência do outro, para a gente abrir um pouco o debate também sobre racismo estrutural e estatal, conforme a gente vê hoje e no cotidiano, tanto nós quanto da maioria da classe trabalhadora. Rafone, tudo bem por aí? Tá no gatilho os vídeos? Opa.
Bora lá. E a abordagem é pegada. O cara olha no olho e fala, esse cara aí não tá pra brincar, não. E não tá mesmo. Estamos treinados pra isso. E no segundo momento, se for vagabundo, vir querer levar uma, vai tomar uma ideia aqui, vai tomar uma prumada, vamos dizer assim. Muitas vezes você sabe que tem uns babacas, os caras que quer pôr a cara, quer fazer uma graça, às vezes tá no meio da galera. Esse cara, ele vai tomar uma endireitada. E vai ser na ideia, mano. E na ideia é escolar, entendeu, mano? É na ideia. Uma ideia bem franca, bem esclarecida pra ele, bota ele no lugar dele, aí ele sai todo sem graça e a gente segue o patrulhamento. Infelizmente, hoje virou bonito ser ladrão. Ser ladrão é bonito. Eu já vi moleque otário, que eu falo que é emocionado, que se veste igual bandido, age igual bandido, mas você vai trocar ideia, ele não é bandido. É pra pegar as mulheres, é pra pegar as meninas. Porque virou bonito ser bandido. Se ele tiver diferente, não chama atenção. Porque criou-se um padrão através desses caras aí, desses clipes, dos clipes, do funk, desse mundo, que o bonito é seu ladrão, seu embaçadão. Poxa, Pois triste, né? Fala triste, né? Ver uma situação dessa, né? Podemos retomar aqui, Rapone? Isso, perfeito. Uhum. Bom, eu nem sei qual é o nome desse mané que aparece aí no vídeo, né? Me parece que esses podcasts com policiais que assumem crimes, homicídios, que propagam ódio, racismo, estão sendo investigados pelo Ministério Público. Eu acho que esse cara, se ele for policial de verdade, na verdade tinha que estar no Chilindró, né? Tinha que estar no Romão Gomes. Bom, você viu, Washington? Sim. Comenta um pouquinho dessas falas. Você é um advogado, companheiro negro, mora na periferia. Sim. Isso que eu ia comentar, né, Caio e Mauro, eu acho que é um absurdo, né? Hoje em dia a gente tem esse tipo de fala, como você bem colocou, né? Ali há, né, no caso, uma confissão de crime, né? De crimes que são praticados. Isso é recorrente, né? Isso tá na moda, com esse avanço da extrema-direita, se tornou popular, né? E a massa, infelizmente, quem é vítima desse tipo de discurso, desse tipo de ação, desse tipo de crime, aplaude e ainda propaga, né, esse tipo de diálogo que é feito por meio desses policiais. E quando a gente, fazendo uma análise curta, né, sobre essa questão social mesmo, né, sobre toda essa dinâmica desses podcasts com essas falas desses policiais, a grande maioria são periféricos também, que ingressam na polícia militar, né, e acabam se alienando por todas as demais questões que a gente sabe que é um fator de uma política e até mesmo de um treinamento militar ali dentro que acaba lobotizando, né, a mentalidade deles, fazendo com que eles ajam de uma forma a favor de uma elite, porque dentro dos bairros nobres eles não ingressam com essa violência, com essa truculência, com esse discurso. Tanto é que a gente vira e mexe né, policial passando vergonha, né, sendo escorrachado, tocando a pontapé de um bairro nobre, de bairro de pessoas, né, com mais poder aquisitivo, não falo nem de elite, porque isso não é elite, né? É só uma burguesia, o que eles têm é só dinheiro, né? E enquanto nas periferias a ação, cara, é vexatória, né? É isso que a gente vê. É trabalhador tomando pontapé por conta da roupa que se veste, né? Por conta da forma que se apresenta, simplesmente puro preconceito. E a gente sabe que isso piora, né, Mauro? A gente, né, quanto negro, quando ainda tem o tom de pele da nossa cor, porque dependendo como for, às vezes um periférico com a pele mais clara, ele até passa despercebido, né? Mas a gente pode estar com a roupa ou a gente é motorista, ou a gente é segurança, entendeu? Mas sempre a gente vai ser o suspeito. E eu acho que o Mauro poderia comentar bem, né? Porque até complementando, vou até estender, aproveitar para fazer aquela fala que dentro do discurso do Mauro eu queria colocar, porque eu acho que dentro das falas do Mauro o que me marcou muito foi essa questão do empírico, da prática, da vivência, da experiência de vida. Ou seja, o Mauro é uma figura, hoje uma figura pública, que está aí atuante na luta e na briga, que não simplesmente, além da primeiro conheceu na prática, sentiu na pele o racismo, a opressão da classe, entendeu? E para depois vir buscar a teoria, ter a parte teórica complementando essa vivência de vida. Dentro dessa questão, Mauro, eu gostaria de te perguntar, e aproveitando o gancho dos vídeos, quais foram as piores experiências que você sofreu? Porque eu imagino que você puxando, sendo liderança, até mesmo dentro, para poder organizar isso,
né? Uhum. Tem aquela coisa, só podia ser o preto, né? É. Só podia, entendeu? Não, isso é Nesse o tempo sentido. todo, né? Mas, então, esse tema, você vê um vídeo desse, é de dar nojo, né, camaradas? É de dar nojo. E quando você fala das experiências, em todos os momentos da nossa vida a gente vive experiência. Só quem sente na pele sabe o que é racismo, né? Então, no dia a dia, a vida do preto, da preta aqui nesse Brasil não é fácil. Ainda mais preto da periferia e da estrutura que a gente vem, né? Sempre com muita dificuldade. Mas isso me faz lembrar também, como a gente está no bate-papo aqui, como a experiência de professor. Eu estou vendo esse policial falar dos meus alunos e alunas da periferia. Cara, o vestimento do aluno é direito dele. Sim. Como que ele. Quem é ele para dizer que o aluno gosta de vestir como bandido? Bandido é ele, né? Que usa da roupa do Estado, da estrutura do Estado para poder reprimir, para poder agredir, para poder bater, para poder matar. Isso sim. Porque os nossos meninos, os meninos da periferia, hoje, vocês não têm ideia de como sofrem as agressões, principalmente do corpo policial. Uhum. Né? E eu vou contar uma experiência para vocês. Como professor, eu vivi muito isso e saí muito na defesa de alunos meus por conta disso. Que chegava na hora de você fazer uma chamada, aquele menininho, aquele escurinho, aquele lá no fundo, aquele cabelinho ruim, aquele assim, aquele... Você tem que sair. Então, quando você vê o racismo com um aluno seu, você sente também, né? Claro. E isso é cruel. Essa é uma experiência. Mas eu também passei uma experiência, Caio e Washington, de gestor escolar. Eu fui diretor por 3 anos. E isso aí que eu quero mais me apegar. Porque essa fala, quando chegava policial dentro da escola, que chamavam eles por qualquer razão, eles buscavam localizar qual o preto que estava ali, Sim. que era aquele ali. Mas sabe que é pior ainda? Porque muitas das vezes, a primeira vez que um policial chegou na escola, quando eu era diretor de escola, eu vim falar com o diretor. Pois não. Ah, mas o senhor que é diretor? Eu tô falando de um policial, cara. Porque ali eu estava para ser o quê? Segurança, para ser a pessoa que está ali da portaria, de vigilante, qualquer coisa. Sim. Menos diretor de escola. Agora você imagina você reproduzir isso para dentro da escola. Né? E eu me lembro muito bem quando a gente fez esse trabalho dentro da escola, desse processo de transformar a escola, de discutir um método diferente dentro da escola, houve muita resistência. Resistência porque a escola não é para esse tipo de debate. Porque a visão de escola hoje, ela é uma escola extremamente opressora. Ela traz um racismo do Estado, ela traz uma estrutura racial. Essas falas aí, elas são construídas, inclusive, dentro da escola. Sim. Por isso que há a necessidade de transformar o tempo todo o método de ensino, a forma de ver as coisas. Mas pegando a questão racial, é muito ruim você ver um menino chegar na escola com o seu bonezinho e o professor ir lá dar um tapa porque aqui não é lugar de boné. Como não? Sim. Não? A escola é lugar do que jeito que ele quiser, como ele quiser. E eu vou contar uma experiência para vocês. Na escola na qual eu me propus a dirigir, a primeira coisa que nós fizemos foi chamar toda a moçada e discutir com eles o seguinte: rapaziada, olha, aqui nós vamos fazer uma escola mais ou menos dentro daquilo que é a realidade da vida de vocês. Vocês vão ter o rap, vocês vão ter as festas, vocês vão fazer, mas desde que a gente faça um sistema de parceria. É possível fazer, e nós fizemos isso. Na nossa escola discutia a questão racial. LGBTQIA+, tinha um espaço. Lá todo mundo namorava do jeito que queria namorar, porque o espaço era disso. Isso, claro, obviamente, deu muito problema. Tanto que, na nossa escola, nós inauguramos uma biblioteca com Machado de Assis, fazendo uma homenagem ao Machado de Assis, um grande escritor negro, né, da história do Brasil, e uma sala de convivência Marielle Franco. Né? O primeiro debate numa escola pública onde a gente conseguiu, mas é porque o diretor só que era negro fez? Não. Mas a luta direta dos nossos alunos e alunas fizeram com que os professores e professoras pudessem ver a possível da mudança. Que aqui a moçada tem espaço. Onde uma escola com 70% de negros e negras não tem um espaço de debate deles. Não existe isso. Uma escola que tem uma quantidade enorme de crianças LGBTQIA+,
não pode manifestar o seu amor. Então, esse tipo de fala desse policial, ele é repugnante, mostrando aquilo que nós temos que combater, né? O governador de estado hoje, ele quer exatamente o quê? Discutir a escola civil-militar. Ele quer discutir uma escola exatamente com esse perfil aí, que é para destruir com nossos pretos e pretas, destruir com a escola pública, para marginalizar de tudo que é da periferia é bandido. Todos os alunos e alunas da escola pública são bandidos, porque fica mais fácil. Desce a lenha, prende todo mundo, desce o cacete, e assim a gente resolve o problema da educação e da formação. Então, infelizmente, hoje, o racismo estrutural, ele passa por dentro das organizações, das instituições, né, entre elas a escola. E esse é o combate do dia a dia, né, camarada? Na segurança pública, na escola, né? Onde a gente estiver, em todos os campos, tem que dar o combate. Nós, hoje, já nesse debate de uma pré-candidatura à vereança da cidade, nós temos que discutir esses projetos. Temos que discutir essa maneira diferente de fazer política, essa maneira diferente de fazer economia, essa maneira diferente de ver as coisas, e principalmente a luta ao combate, ao combate ao racismo, ela tem que ser diária, sistemática, porque senão nós não vamos vencer tão cedo essa batalha. E você lembrou também de que essa batalha é necessária em todas as redes de ensino, na rede estadual, mas também na rede municipal. Exato. Me lembro que recentemente você fez uma denúncia de um caso de racismo praticada por uma diretora. Isso ganhou repercussão estadual, nacional. Eu acho que o combate que você fez foi muito acertado e a atenção, a permanência no estado de alerta contra o racismo tem que estar assim ligado 24 horas, infelizmente, ligado 24 horas, senão o racismo atropela a gente, Sim. atropela nossos filhos, né? Destrói os sistemas de ensino e corroendo, né, com racismo estrutural. Essa é uma luta que você faz, mas complementada pela luta sindical, né, Mauro? Assim, por melhores condições de trabalho Claro. para os professores, por uma educação pública de qualidade, esse enfrentamento, como tem sido na PUESP, no último período, as perspectivas que estão apontadas. Pois bem, hoje não tem como você discutir, ter lutas isoladas, né? Não tem como. Hoje a PUESP, ela olha o histórico da PUESP. A PUESP é um sindicato de uma importância na sociedade paulista, né, de grandes proporções, consegue agregar os debates. Hoje, os eixos principais nossos é a luta contra a privatização, a terceirização. Caio, você tem ideia? O governo está vendendo escola. E sabe de onde, Caio? O Tarcísio? Sim, sabe de onde? Da periferia. Sim. E o processo de terceirização também passa pelas escolas municipais, né? Ser conservador. E esse tipo de política é justamente para excluir ainda mais os nossos alunos e alunas da escola pública. Hoje, a perspectiva de luta ela tem que ser intensa e nós não temos mais como debater escola pública se não tivermos com os alunos juntos, com os nossos meninos e meninas juntos. Porque é terceirização, é venda de escola, é escola civil-militar, que querem fazer das escolas um verdadeiro, sabe, quartel, e isso é para destruir de fato a escola. E sem contar serviços públicos, está sendo totalmente, todos os direitos que nós havíamos conquistado. Nós temos um histórico na rede pública estadual da década de 90, mas 2009 para cá, foi criada uma lei chamada 1093, a lei do categoria O, que é o setor mais precarizado que existe hoje, infelizmente, na rede pública, que são aquelas contratações sem qualquer condições sem qualquer direito. O governo ele contrata em fevereiro, março e demite em dezembro, se tudo correr bem. E esse professor não tem qualquer condições depois disso de indenização e de estabilidade e coisa assim. Essa é uma luta constante, diária, que a gente está fazendo. Porque nós precisamos discutir a forma de contratação, discutir a forma de estabilidade, nós temos que debater a escola como um todo e partir de um processo de mudança geral, né? Isso não vai se dar só no Estado. Acho que nós temos que avançar esse debate também para as redes.
você mesmo mencionou. Hoje está aumentando muito os fatos, por exemplo, de manifestação racista nas escolas municipais. Até mesmo porque agora que vamos ter um concurso público que é capaz de colocar alguns diretoras negras, como, por exemplo, gestor, que é uma escola que não tinha. A ponto de vista da gestão municipal é justamente colocar na gestão aqueles que vão fazer com que garantir as suas políticas racistas, autoritárias e tudo mais. Então, pensar uma escola diferente, pensar um método diferente. E o papel dos sindicatos hoje não é só a questão econômica. Ela precisa discutir políticas públicas também. E propor. Nós precisamos propor. Né? Recentemente, cara, nós no estado, Wellington, nós criamos uma estrutura aqui na região de Ribeirão Preto. Como o estado não oferece, o sindicato passou a oferecer o trabalho de atendimento à saúde mental para os professores. Legal. Entendeu? Hoje, depois pós-pandemia, a situação se agravou muito. E hoje, se não ter um olho clínico para essa situação de alunos e alunas que vivem hoje completamente perdidos, né, nessa situação, e também de professores e professoras, a gente tem que propor, a gente tem que fazer com que as coisas aconteçam. Porque a vida do professor, da professora hoje, a vida dos nossos alunos hoje está em risco. Está em risco porque pós-pandemia, junto com o bolsonarismo, imagina. Né? Se já viveu uma pandemia, e viver depois do pós-bolsonarismo, é muito para a escola, é muito Catastrófico, né? né? Catastrófico. Então, a luta nossa ela é constante, diária e árdua, né? Sim, com certeza. E a vida é dura. A vida é dura, não tem jeito. Não, como você sempre disse, você sempre, né, o Mauro sempre fala isso nas atividades, né? A vida é dura, porque sempre tem imprevistos e elementos que a gente não tem controle, né, camarada? Sim, com certeza. E eu até aproveitando a deixa da fala do Mauro sobre a questão do ensino, né? Eu sei que você é adepto, né, Mauro, do o método Paulo Freire de ensino, né? E diante das questões que você colocou, o racismo, que a gente sabe que hoje em dia é dessa forma, até mesmo pela fala desses imbecis, né, de podcast policiais aí e tudo mais, que a gente vê que o negro hoje tem que andar, né, com essa questão de documentação em dia, tem aquela orientação dos pais, né, porque a gente está em território inimigo, né, a verdade é essa, nós estamos em território inimigo, para quem tem o nosso tom de pele, e diante dessa questão, e até mesmo pensando que nas periferias nós também somos a maioria, dentro das escolas públicas, qual a importância, Mauro, que você vê desse método de ensino do professor Paulo Freire dentro das escolas nossas? Pois é, discutir Paulo. Vocês acreditam que é o único país do mundo que não discute Paulo Freire, o Brasil? Não, É uma lástima, né? Não discute. Sim. Sim, Paulo. não, tô dizendo, discute bastante. E impor esse debate hoje é poder sim. fazer enfrentamento com os Exato. bolsonaristas, Isso. porque eles é que acusam Sim. o Paulo Freire de uma série de coisas. Eles nem leram, né? Nunca jamais leram um livro Mas do Paulo Freire. eu acredito até que o Mauro está colocando isso dentro de uma questão de que lá fora ele é venerado. E aqui dentro ele é o questionado, questionado né? o tempo todo. Nesse E principalmente sentido, né? depois desse período bolsonarista, do negativismo, né? Desses negacionistas aí danado que estão dando conta de destruir com tudo o que foi construído ao longo desse período. Paulo Freire é um exemplo de educador para todos nós, né? Não tem como você discutir educação sem discutir Paulo Freire. Infelizmente, hoje o Estado brasileiro não dá o devido valor, porque é tão rico, e vou dar mais um depoimento para vocês. Sabe por que eu gosto tanto do Paulo Freire? Eu quando eu fui para a POSP, eu comecei a militar, eu sempre fui questionador, tornei-se professor titular de cargo porque não tinha outro jeito, senão ia ser demitido mesmo pelas questões. Eu fui primeiro assumir meu cargo lá no Capão Redondo, numa época em que toda semana eu recebia óbito de aluno. Aí eu vim para Pontal, fiquei 1 ano e meio em Pontal, voltei para Ribeirão Preto, fiquei 13 anos numa só escola. Na escola José Lima Pedreira de Freitas, porque é a única escola que tinha a EJA à noite. Como eu fui aluno de EJA, como eu vivi como aluno, eu queria ser professor da EJA. E aí eu comecei a colocar a prática daquilo que eu aprendi no dia a dia. A trabalhar com a EJA, por um professor, é a coisa que mais se realiza um professor.
porque é muito bom demais. E o método Paulo Freire é possível quando você, professor, assume essa responsabilidade, assume a vontade de querer mudar, de querer transformar. Eu conseguia ministrar aula para o neto, né, para a mãe, para o pai, para o avô, até bisavô, dentro de uma única escola. Isso é muito rico, isso é muito gostoso. E quando você vive nesse processo de todo dia ter que mudar para poder sobreviver, também faz com que você vai adaptando a essas mudanças. E a mudança da escola, conforme eu já mencionei, ela é tão importante, tão necessária, que se nós não voltar a dialogar hoje dentro de fazer uma discussão séria sobre a educação e dizer, olha, é o seguinte, não querem que seja o método Paulo Freire, mas apresenta alguma coisa parecida, a escola pública vai ser destruída. Mas de vez. A escola em transformação, ela transforma, conforme mesmo Paulo Freire, ela transforma as pessoas. Porque as pessoas conseguem transformar o mundo. Então, se você não conseguir mudar as escolas, mudar o modo de pensar, mudar o comportamento, mudar a prática das pessoas, você não consegue mudar o mundo. E do resto, é tudo conversa, papo furado. Não significa que a revolução do mundo vai se dar dentro de uma escola ou dentro da educação, mas significa que um povo bem educado é outra situação. Quando ele tem uma consciência de classe, né, das necessidades da mudança, da transformação, aí as coisas mudam. Aí os governos têm que atender. Sim. Mas, Maurão, É. Washington, quem está acompanhando a gente, a vida é dura. É duro. Sim, É dura com porque, certeza. assim, é claro que esse é um projeto ideal e que a classe trabalhadora, mais cedo ou mais tarde, vai lutar por ele Claro. junto com professores, com seus sindicatos, etc. Mas olha, eu vou pedir aqui pro Rafones colocar um vídeo. A gente tem a ideia aqui de furar a bolha, né? Com Esse certeza. vídeo Esse é o vai objetivo. reforçar um debate importante também. Eu vejo que há um projeto em disputa para a educação no país, Sim. né? A educação que nós queremos, acessível, que for transformadora para a classe trabalhadora, e o projeto de educação do governador Tarcísio, Sim. né? Tá na agulha aí, Rafones? Tá na mão o vídeo da Lesp? Isso. Isso. Me deixa ajudar. Eu sou muito sem machucar. Me deixa ajudar. Sai, sai! Não, para! Não, eles estão saindo! Começa. Retoma a música. Mauro, dá pra ver pelas imagens, né, os absurdos, né, que estão acontecendo no estado de São Paulo. Até aproveitando o gancho, né, porque isso a gente sabe que tá se agravando aqui no estado de São Paulo, né, por meio desse governo abjeto também, de um governador que nem conhece as nossas necessidades aqui do estado e está implantando, dando continuidade na política bolsonarista aqui no nosso estado, né, acabando com a nossa educação. Só que também é um dado interessante agora recentemente, né, estão tentando fazer um projeto piloto no estado do Paraná também, né, e para isso se irradiar para cá com a privatização também das escolas. Dizem que não é nada disso, é só administração, mas a gente sabe qual que é a intenção deles, né? Nessa ingerência nas escolas, né? E eu gostaria, Mauro, de saber sua opinião sobre essas imagens que a gente viu, esse absurdo, né? De policial batendo em professores, alunos na Alesp. Ó, aí resume tudo, né, cara? Sabe por que a vida é dura para A os vida é alunos? dura. Porque você veja bem, o que os ministros estão dizendo ali? Eu não quero escola civil militar. O que ele faz? Sim. Militar, chega a borracha nos meninos. Imagina isso. A escola pública do estado de São Paulo será essa. É essa a imagem. É isso que está dizendo que vai ser a escola. Ou você faz aquilo que nós estamos ordenando que faça, ou vai ser na borracha. Como que se isso resolver esse problema da escola? Mostra o quanto está destruído o estado de São Paulo. A política do estado de São Paulo hoje, educacional, é zero.
Tanto que essa rede, ela já vive em cima de projetos há muito tempo. Este nem projeto tem. O governo Tarcísio, ele consegue ser pior do que os 28 anos do PSDB. O governo Tarcísio, ele não tem nenhuma, mas nenhuma responsabilidade com a escola pública. Pelo contrário. Ele coloca no seu secretário, Feder, que é o secretário Feder, que é um grande empresário. Adivinha de qual estado? Paraná. Só né? podia ser. Então, depois que esse senhor assume a secretaria, começa a encher as escolas de tablet, de isso, aquilo, outro, e as plataformas Que, aliás, as empresas são da Multilaser do próprio Feder. Então, esse é o bingo, né? governador do estado de São Paulo, que é da continuidade ao bolsonarismo, sim, da destruição da escola pública, da destruição do povo, da destruição da cultura, da educação, da formação. E ver um vídeo desse é você ver os seus alunos, suas alunas ali, naquela situação, né? Ou eles estão pedindo socorro. Eu não quero uma escola com um policial dentro. Sim. Eu quero uma escola com um professor. Eu quero uma escola com qualidade, eu quero uma escola com um projeto sério, eu quero uma escola que eu possa aprender, que eu possa ter formação. E vou dizer para vocês, né? Eu acredito muito na força da juventude. Essa juventude, junto com os professores e professoras, nós vamos dar fim nisso. Sabe por que vamos dar fim, cara? Porque não tem mais condições da rede continuar assim, né? Ou a estadual ou a municipal, há um momento de mudança. E o momento de mudança tem que ser a partir de agora. Chamar a juventude para vir com a gente na luta. E mudar a escola pública do estado de São Paulo, na esfera estadual, na esfera municipal, particular. Existe uma quantidade, o próprio governo federal traz que 11,6 milhões de jovens de 12 a 15 anos está fora da escola, ou nem nem trabalha, nem estuda, não tem o que fazer. Onde está essa molecada? Daqui a pouco vocês vão saber onde eles estão, nos presídios, né? Discutir escola pública, discutir governo, é isso. O governo Tarcísio é um destruidor da escola pública, o governo Tarcísio é um destruidor da educação, junto com o Feder, e, além do mais, ele está sendo um péssimo exemplo no que se refere à política desse Estado, né? É a continuidade do bolsonarismo que tem que ser combatido a todo dia, toda hora, conforme a gente vem falando no dia a dia. A vida é dura, mas se a gente se organizar e lutar, podemos fazer ela um pouco mais fácil, né, camaradas? Com certeza. Então, mas a realidade é difícil, né? Tá muito duro e tá muito... a gente vê um avanço, né, nesse processo de ataque desse governo, dado o processo de marasma que a política ainda está, mas o futuro próximo está por mudar isso. Tenho certeza Com absoluta disso. Sim, eu quero falar com os espectadores que estão acompanhando a gente, Washington. Você que viu essas cenas da brutalidade da Polícia Militar na Alesp, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, imagine como seria a violência da Polícia Militar nas quatro paredes de uma escola pública. Então, assim, reveja esse podcast, aproveita, curte, comenta, compartilha e reveja as falas do Mauro, que tem experiência na educação e sabe que esse tipo de projeto ele vai piorar a qualidade do ensino no estado de São Paulo, nas redes municipais, que por acaso houver algum idiota de algum prefeito que queira aderir à escola cívico-militar. Então, de fato, as escolas estão se tornando um barril, uma panela de pressão, e mais cedo ou mais tarde essa luta vai explodir. E não Com vai certeza. ser com a polícia reprimindo que vai segurar essa luta, não, Mauro. A gente fala de coisas pesadas, a vida é dura, mas a gente fala de coisa boa também. Furando a bolha, né? Lá no sindicato, sei que o pessoal tem também um trabalho especial para os professores que são aposentados e aposentadas. Tem um coral que chama Chiquinha Gonzaga. Você tem acompanhado Opa, claro. essa história, né? A formação desse coral, o trabalho que ele faz. Me dá um orgulho quando eu vejo falar do coral Chiquinha Gonzaga. Lá na década 2013, na verdade, né? Começou um pouquinho isso, mas 2013, a nossa camarada
hoje, a saudosa Fátima Fernandes, junto com outras camaradas e camaradas, que alguns que já se tombaram, outros ainda estão aí, Neuza, Marta, pensaram por que que nós não vamos buscar também uma forma de acolher os aposentados e aposentadas, já que a POS está muito ligada nas questões econômicas. Quando se aposenta na rede, o que se faz? Então, na nossa regional foi criado, então, o Coral Chiquinha Gonzaga em 2013. Fizemos 10 anos agora. Qual é o objetivo? Os aposentados e aposentadas também, da ativa que queira, tá? Vir para o sindicato, tento num dia da semana para cantar, para ter um momento de alegria, um momento de acolhimento, de emoção, enfim. O Coral Chiquinho Gonzaga vai ter um papel de extrema importância no que se refere ao acolhimento dos professores e aposentados e aposentadas. A interação, a amizade, o amor, a fraternidade. Elas estão atuando em todos os aspectos. Campanha de solidariedade, elas estão. É para cantar, elas cantam. É festa junina, elas estão. É alegria, é dar gás, dar um... Né? Porque o sindicato tem que ter política para esse setor. Porque, inclusive, isso nós temos que debater também para a cidade. Qual é o projeto que o município tem de acolhimento aos aposentados e aposentadas? Terceira idade em geral, Terceira idade, na geral. Porque parece que aposenta é esperar a morte chegar e... Sabe? Não tem um acolhimento. Não tem acolhimento, não por tem uma parte do política poder para público, isso. né? Isso tem que ter uma política pública para isso. Nós Sim, temos que debater isso. Com certeza. Então, eu acho que o nosso Coral Chiquinho Gonzaga, ele é exemplo de que dá certo. Ele é exemplo de que se você tem política para a terceira idade, ela responde e te dá uma sustentabilidade muito grande dentro do sindicato. Ninguém consegue construir alguma coisa sem não tiver essa interação. Então, para nós, Caio, você perguntou, é muito gratificante. É uma emoção muito grande viver com esses setores se aposentando. Hoje nós temos em média de 25 a 30 coralinas ali que entre um e outro, são pessoas já com uma certa idade, às vezes não pode estar ensaiando, mas que todas as quintas-feiras de manhã estão lá fazendo bonitinho, né? Que agora a gente está no processo já de descompatibilização, não posso estar mais no sindicato, mas quando lá estava acompanhando elas é muito bom demais, é muito gostoso. Não, parabéns pela iniciativa, né, Washington? Sim, com certeza. Os sindicatos são um instrumento de luta, mas eles também têm que ser um instrumento de vivência e convivência da classe, né? É o que você disse. Governo municipal, Nogueira, por exemplo, não tem nenhum programa para a terceira idade. As pessoas não têm uma política Ociosas, né? pública Sim. para atender esses setores. Então eu vejo que a POSP tem uma política para atender os aposentados e aposentados. Os sindicatos de servidores municipais também têm uma política para poder fazer do sindicato um espaço de luta, mas também de vivência e convivência. Por falar em política pública, né, Washington? O Mauro tem defendido um ponto importante, eu acho fundamental para a classe trabalhadora na cidade, que é um programa... Ribeirão Sem Catraca, né? Que a gente tem acompanhado muito, eu tenho divulgado material, eu vi, fico bastante curioso a respeito do tema, né? Porque é um tema muito caro para nós da periferia, né, Mauro? E a gente gostaria de te ouvir um pouco sobre o tema. Mas é isso, sim. Nós depois vamos poder aprofundar mais, discutir Ribeirão Sem Catraca, é discutir poluição zero, né, meu amigo? Zero morte no trânsito, discutir a crise climática, debater a acessibilidade dos negros e negras na cidade, a ocupação de espaço, políticas públicas para o nosso povo da periferia, né? Transporte público de qualidade, direito, um direito que há muito, né? Não tem, principalmente em Ribeirão Preto. Com né? certeza. O transporte de Ribeirão Preto, ele, além de uma situação de extrema precariedade, também de precarização, melhor, né? O preço. Né? Sim. Um dos transportes mais caros, né, do estado de São Paulo, se não do país. E nós discutir a questão do transporte público de qualidade gratuito é discutir também forma de subsídio. Porque é possível. Porque já mais de 100, né, cara, mais municípios hoje já tem o transporte público de qualidade com a tarifa zero. Sim. Por que não Ribeirão, uma cidade com quase 5 bilhões de orçamento? Sim. Então, discutir transporte público é discutir qualidade de vida, é discutir qualidade no transporte, discutir acessibilidade
e combate também ao racismo, e combate também ao preconceito do povo preto da periferia. É ocupação dos espaços. Não tem como a gente falar de aquilombar a cidade se não discutir o transporte público. E o Ribeirão Sem Catraca, vamos trazer esse debate. E durante todo o nosso processo de debate, o Ribeirão Sem Catraca vai ser como eixo para nós. Porque ali está, hoje, na minha concepção, um dos principais debates nas cidades hoje tem que ser dado por conta da necessidade de um transporte público de qualidade com tarifa zero. Né? É possível, é viável e nós vamos fazer esse debate. Não, tá ótimo. Vamos combinar, né, Washington? Num próximo episódio, a gente vai convidar você aqui para falar sobre a tarifa zero, Ribeirão Sem Catraca. Tem um espacinho na agenda pra gente, Mauro? Opa, bora lá, vamos lá. Porque são vários temas dentro de um tema principal, né, Caio? Eu acho que não cabe nesse primeiro episódio nosso, né? Então, talvez num próximo, né? Mauro não tiver disponibilidade na agenda dele, que a gente sabe que está muito corrido, né? Dentro dessa questão da pré-candidatura, né? Vereador da cidade de Ribeirão Preto. Então a gente sabe que tá corrido as coisas, né? Mas é um tema que é muito caro pra gente, né? Pra nós da periferia, porque como o próprio Mauro disse, né? Abarca vários temas dentro de um único tema, né? Que é muito importante. Que até mesmo como o Mauro pontuou, uma cidade do tamanho da dimensão de Ribeirão, e que se a gente levar em conta a região metropolitana, né? Que circula, que trafega por Ribeirão Preto, a gente tá na casa dos milhões, né? De pessoas circulando pela cidade. Muito importante, né, Caio? Sim, a Então gente tem que vir no próximo, né? Sim, a gente pensa em convidar o Mauro, Sim. né, camarada, para um próximo episódio. Vamos ligar para sua equipe, saber se tem uma agenda para falar conosco. Que a gente quer entender melhor cada detalhe dessa proposta Ribeirão Sem Catraca. Que eu entendi que é gratuito, porque haverá uma proposta de um fundo para financiar gratuito para a população. Sim. Acho que aproximadamente, você trouxe isso, né, Mauro? Mais de 100 cidades Já no país já tem esse tipo de transporte, e aí também um transporte que reduza os acidentes de trânsito, reduzindo as mortes também, porque me parece, estava comentando aqui em off, que a maioria das pessoas que sofrem acidentes de trânsito são também trabalhadores negros, né? Sim. E também o combate à poluição, porque a gente está vivendo agora uma fase de crise climática. Acho que ônibus que possam poluir bem menos, eu acho que é fundamental. Tá correto, vamos chamar você para trazer mais essa pauta, explicar melhor no próximo episódio. Camarada, antes da gente encerrar, desculpa te interromper, posso fazer uma última pergunta pro Mauro? Claro, Só por aquela favor. pergunta de curiosidade mesmo, por conta das histórias que a gente ouviu da luta do Mauro e tudo mais, né? Tudo que o Mauro colocou, a luta, poxa, desde a infância, consciência de classe, noção de luta contra o racismo, combate, né, contra as opressões, né, a precarização do trabalho e tudo mais. Depois essa garra, essa luta, né, de insistir, formar família, junto com a família conciliar o trabalho, a luta sindical, a luta partidária também dentro do partido através do PSOL, da resistência, né? Como você mesmo disse aqui, Mauro. Eu gostaria de fazer uma pergunta direta, cara. Qual é o combustível? Qual é o gás que te motiva a isso? Sabe, essa vontade, esse ímpeto pela luta, por não pensar em si próprio, mas sim no próximo, porque eu acredito que o ponto que mais me pegou na nossa conversa foi essa, né? No amor que você tem pelo próximo, de lutar pelo outro, porque é muito mais cômodo, né? Claro. A gente chegar em casa, sentar no nosso sofá, pô, se dane, meu tá ganho, né? É prático, né? Mas eu queria saber isso, o que te motiva a lutar, a estar brigando há tanto tempo nessa luta? É a necessidade de mudar o mundo, né? Eu conheço muito cedo, conforme nós já falamos aqui, né? Sempre tive comigo que eu tinha que fazer algo para mudar. Mas eu nunca quis algo para a minha pessoa, para mim. Enfim, eu acho que as coisas elas vão se dando de acordo com o que vai acontecendo, a história da gente vai sendo construída dentro desse processo da coletividade. E por ser um homem negro, um homem da origem que eu tive, entendeu? Ver os meus antepassados, os meus avós, os meus pais, a forma que meu pai e minha mãe sofria para dar o que comer para gente, o básico, né, do que comer, foi me fortalecendo a lutar. A luta hoje constante minha é uma indignação histórica que eu tenho. E essa indignação toda eu transformo ela na luta. Mas eu tenho consciência de que eu sozinho não transformo nada. Se a luta ela não for coletiva, né, nós não conseguimos. A gente tem
essa vontade de mudar, a gente cria estrutura para lutar. Mas se eu não tiver os meus parceiros, as minhas parceiras do lado, as minhas companheiras e companheiros, eu não consigo expressar, eu não consigo colocar no dia a dia a minha indignação. Por isso, eu sou como um professor totalmente diferente hoje, indignado, cara. E essa luta constante contra esse governador, ela tem que ser uma luta árdua, presente, e eu quero estar na frente dessa luta. Contra o governador, contra o prefeito, contra todos aqueles que oprimem o nosso povo, né? Que bate nos nossos alunos, que usa do ato racismo, que querem matar os nossos camaradas LGBTQIA+. Entendeu? Todas aquelas mulheres que sofrem do machismo. Nós temos que ter políticas públicas para isso. Eu quero ser um daqueles da frente, da luta de frente para mudar essa sociedade, para mudar essa... E agora, então, vamos discutir um projeto sério para a nossa cidade, para juntos, com todos e todas, né, construir um projeto capaz de transformar essa cidade em todos os seus aspectos, né? Principalmente naqueles que se dispõem a lutar e estejam conosco, porque nós queremos construir um instrumento de luta, nós queremos construir sempre com essa pegada. Eu sozinho não vou fazer nada, mas com muitos mais camaradas e camaradas comigo, é possível a gente mudar. Então é nessa possibilidade que eu venho lutar. Por isso que eu sempre digo aqui para os meus camaradas, mas a vida é dura, mas é muito dura, porque eu quero resumir todo um processo. Quando eu falo que a vida é dura, é tentar resumir que não é fácil para ninguém, mas a gente tem que organizar a luta e construir no dia a dia um instrumento capaz de transformar. Né? Perfeito. Perfeito. Parece que o que você deseja é aquilombar a cidade. Exatamente. Aquilombar a cidade e entrar pela porta da frente da Câmara. Como nós estamos dizendo. Então, não dá mais para ficar nessa situação. Sim. Sempre o negrinho, a negrinha, aqueles que entram pelo fundo para arrumar a cozinha ou para... Não. Pra mendigar, né? Agora nós vamos ocupar os nossos espaços. Chegou a hora dos pretos da preta. E eu quero ser o porta-voz dessa parcela da população hoje. Né? Que nós somos 3 negros aqui. Quero ser o porta-voz e dizer para essa burguesia do agronegócio de Ribeirão Preto, a população da periferia, Zona Norte, Zona Oeste de Ribeirão Preto, agora tem um representante. Esse representante vai entrar pela porta da frente com todos e todas e vamos aquilombar aquela Câmara Municipal. Nós vamos revolucionar aquela Câmara Municipal. Nós vamos transformar e mostrar para a sociedade que é possível e que nós temos condições, porque não dá mais para a história de Ribeirão Preto suportar tamanha agressão do agrupamento político que aí está há décadas e não muda nada. Esse setor conservador, atrasado, que faz política dos mesmos jeitos sempre, está na hora de dar espaço. Então, junto com o espírito de Zumbi dos Palmares, Dandara, inspirado em Silvio de Almeida, nas minhas camaradas e meus camaradas, vamos aquilombar Ribeirão Preto, entrando pela porta da frente da Câmara Municipal. Perfeito, tá de parabéns. Conta com a gente para essa luta, Poxa, nessa tamo batalha, junto, né? precisando. Quero estar nesse quilombo. Quero estar nesse parte quilombo. disso, pô. O que é nosso, né? Claro. Ocupar o que é nosso. Hum. Faz parte. Isso aí. Sim, olha, tem uma notícia triste. Poxa. Para dizer, as pessoas estão acompanhando a gente aqui. Nosso primeiro episódio está acabando, né, Washington? O que é bom passar rápido, né? O que é bom Conversa passa boa, rápido. Passa rápido. Mas peço a gentileza, siga o nosso canal, compartilhe os nossos cortes e vamos fortalecer esse instrumento que a gente está construindo, que é o Furar a Bolha. O nosso podcast Furando a Bolha quer chegar longe, mas para isso depende de vocês. Como o Mauro disse, a gente não faz a luta sozinho ou sozinho. É juntos que a gente chega lá, que a gente fura a bolha, que a gente derruba a porta para entrar pela porta da frente e que a gente derruba grades para quilombar essa cidade onde for necessário, conforme o companheiro Mauro está nos dizendo aqui. E eu queria terminar esse podcast, Washington, também homenageando uma pessoa importante para a classe Poxa. trabalhadora brasileira, né? Marcou a época. Que nos deixou muito recentemente, a professora Maria da Conceição Tavares. Eu gostaria de deixar o vídeo dela, uma fala
importante para vocês refletirem e seguirem a gente até o próximo episódio. Quero morrer feliz por ser brasileira e infeliz por ser europeia. Eu raras vezes na minha vida profissional tive orgulho da minha profissão. A profissão de economista foi muito vilipendiada pelo abuso tecnocrático que fizeram dela ao longo desses anos. Eu tive dezenas de alunos, dos quais a metade se corrompeu, uma outra parte desistiu, cansou, e umas poucas dezenas continuaram lutando, estudando e batalhando. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Com esperança e redimir esse país. Obrigado a vocês.